Capítulo 15. Uma nova visão da confissão de pecados. Onde a confissão de pecados e o exame da vida com relação ao pecado se encaixam na vida de um cristão que está seguindo este caminho. Como ele trata desses importantes assuntos? Vamos tomar este capítulo para obter uma visão mais clara e mais elevada do autoexame e da confissão de pecados. É comum ensinar-se que o autoexame é algo que sempre deve preceder a confissão de pecados. Embora isso possa ser correto, o modo de ser feito o autoexame é ditado pelo nível de sua experiência cristã. Recomendaria ao cristão cuja condição espiritual tem realmente avançado ao estágio descrito nos capítulos precedentes que, ao ir ao Senhor para tratar do pecado e da confissão, faça isto. Coloque toda a sua alma aberta diante de Deus. Você pode ficar certo de que o Senhor não falhará em iluminá-lo quanto ao seu pecado. O Senhor brilhará como uma luz em você, e através de sua iluminação, Ele permitirá que você veja a natureza de todas as suas faltas. Você pode dizer que quando esta luz radiosa, que é o próprio Cristo, brilha sobre você, você está sob exame. Uma vez que é o seu Senhor que está fazendo isso e ninguém mais, você simplesmente deveria permanecer em paz e calmo diante dele, enquanto ele conduz tal descoberta de você. Dependa do Senhor, não de você mesmo, para expor seu pecado e mostrar-lhe a extensão dele. Por favor, entenda este fato. Não é a sua diligência, não é o seu autoexame que o iluminará quanto ao pecado. Ao contrário, Deus é quem faz toda a revelação. Veja, se você tenta ser quem faz o exame, há uma boa probabilidade de que enganará a si próprio. Você nunca permitirá realmente a si mesmo ver sua verdadeira condição. Este é o simples fato sobre a natureza de seu amor próprio. Isaías 5:20 diz: Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Mas não é assim quando vamos ao Senhor. Ele pode ser tão íntegro, tão exato e tão exigente. Aí, diante dele, você está completamente exposto ao sol da justiça. Seus divinos raios de luz fazem com que suas menores faltas sejam visíveis. A maneira adequada de lidar com o pecado se torna bem evidente. Você precisa abandonar-se nas mãos de Deus, tanto no exame do eu, como na confissão de pecados. O cristão não inicia sua experiência espiritual com o Senhor nesse nível que eu estou descrevendo. Ele pode, através da oração de simplicidade, chegar a este nível no correr do tempo. Uma vez que você tenha estabelecido tal relação com seu Senhor, logo descobrirá que nenhuma falta sua escapa à reprovação de Deus. Por exemplo, logo que você comete um pecado, imediatamente é acusado por um certo sentido interior. Será uma espécie de profunda e interior combustão, uma sensível confusão. Veja, todas as coisas são expostas sob o penetrante olhar de seu Senhor. Ele não permitirá que qualquer pecado fique escondido ou dissimulado. Quanto a você, quando o Senhor já estabeleceu firmemente esta relação, sentirá que Ele o descobriu tão completamente que cada vez que sua luz é focalizada sobre o pecado em sua vida, você tem somente uma direção. Tudo que você pode fazer é voltar-se simplesmente para Ele e suportar toda a dor e correção que Ele lhe inflija. Continue nesta experiência com seu Senhor. Depois de um período de tempo experimentando o Senhor deste modo,
Ele se tornará mais e mais o constante examinador de sua alma. Não vai ser você a examinar-se, nem o será por alguns intervalos. Será o Senhor constantemente. Se você permanecer fiel e render-se ao Senhor desta maneira, virá a perceber que a luz divina do seu Senhor pode realmente revelar seu coração muito mais efetivamente do que todos os seus esforços o poderiam. Vamos um pouco mais além agora e consideremos a confissão de pecados. Há, esperando você, um entendimento mais elevado e uma experiência mais alta de confissão e arrependimento. Estando você verdadeiramente desejoso de andar por estes caminhos, deve estar consciente de algo a respeito da confissão de pecados, que geralmente é mal compreendido. No passado, quando confessava seus pecados ao seu Senhor, você certamente se sentia pesaroso por esses pecados, não é mesmo? Há uma experiência mais elevada de arrependimento e há uma experiência mais profunda de confissão de pecados do que se sentir pesaroso. De fato, você descobrirá que esses sentimentos de pesar serão substituídos por algo mais, substituídos por amor e tranquilidade. Esse amor, essa tranquilidade, saturam docemente sua alma e, tendo-a saturado inteiramente, tomam plena posse dela. Arrependimento doce? Confissão de pecado que traz amor e tranquilidade? Se você nunca foi instruído nesses assuntos, naturalmente resistirá a esse amor. Ao invés disso, você terá a humana inclinação para tentar produzir uma atitude de contrição e pesar diante de Deus. Repetidamente lhe disseram que um coração triste e contrito quanto ao pecado é coisa agradável a Deus. Isto é verdade, mas considere isto. Tentando produzir por seus próprios esforços um coração contrito, faz com que você perca o genuíno arrependimento. O que é arrependimento genuíno? Você já teve a experiência de um arrependimento real, genuíno? Lembre-se dele então. Não foi um profundo sentimento de amor a derramar-se dentro de você? É esse amor, esse profundo senso de amor dentro de você, que é uma expressão muito mais pura e muito mais elevada de arrependimento, mais alta do que qualquer coisa que você possa produzir por seus esforços próprios. Esse amor toma todos os outros sentimentos de arrependimento, resume-os em um só e expressa a totalidade de arrependimento muito mais perfeitamente do que se cada parte do arrependimento fosse individualmente expressada ao Senhor. Quando o Senhor estabelecer esta relação em sua vida, você não necessita afligir-se em produzir seus sentimentos quanto ao pecado. Deus está operando sua expressão de arrependimento em você de um modo extraordinariamente puro. Deus odeia o pecado e experimentar arrependimento que lhe é dado inteiramente por Deus levará você a odiar o pecado como ele o odeia. Querido leitor, não fique tão ansioso e não seja tão ávido por agir. O mais puro amor que você jamais poderá conhecer é aquele amor que lhe sobrevém quando o Senhor está operando em sua alma. Assim, deixe-o agir. Você deve apenas permanecer no lugar que ele lhe designar. Concorde com a instrução de um homem muito sábio que disse: confia em Deus, permanece quieto onde ele te colocou. Eclesiástico 11:22. Ao progredir na experiência que acabamos de descrever, você observará algo. Ficará espantado em como é difícil lembrar de seus pecados. Esquecer seus pecados? É isso adequado? Sim, e tal experiência não deve deixar você inquieto.
Veja, esquecer seus pecados é uma prova de que você foi purificado deles. Boa coisa é ter esquecido seus pecados. O melhor é esquecer qualquer coisa que lhe diga respeito, de modo que você se lembre somente de Deus. Tenha em mente que aquilo que lhe foi apresentado neste capítulo é uma experiência mais alta de confissão e uma experiência mais profunda de arrependimento. Contudo, você pode estar absolutamente certo de que, ao experimentar o Senhor deste modo, Ele não permitirá que seus pecados fiquem encobertos. Por outro lado, se for você que fizer a descoberta deles, muito ainda ficará oculto. Mas isso não acontece quando é o Senhor que o examina. Diferentemente de você, Ele trará à luz todas as suas faltas. Portanto, deixe o seu exame para Deus fazer. Você verá que seu coração será muito mais revelado do que se houvesse tentado fazê-lo por seus próprios esforços. Querido leitor, isso deve ficar bem claro. Estas instruções não se aplicam à vida cristã no nível de experiência em que a alma ainda está em estado de atividade. Estas instruções não são para a alma que ainda está ativa. Nesse nível de experiência, é totalmente certo e necessário que a alma se exercite no trato do pecado. A alma de um cristão se exercita em proporção ao seu avanço espiritual. Quanto mais a alma avança para o seu centro, isto é, quanto mais se afasta da superfície, menos ela se exercita. Isso é verdadeiro em se tratando da confissão de pecados e também em todos os outros envolvimentos da vida. Para chegar a esse nível mais avançado, eu o exorto, não importa quais sejam as circunstâncias, a começar a sua ida ao Senhor por uma espera simples e quieta diante dele. Assim fazendo, você lhe permitirá agir livremente dentro de você. Ele jamais pode ser bem recebido do que por ele próprio.